iniciar a entrevista coletiva com Iago Pikachu. Pikachu, boa tarde. Boa tarde. Claro, falar desse jogo, mas também queria saber de você se tem algum gostinho especial ainda enfrentar o Vasco. Olha, vai ser a primeira vez, né? Com esse confronto com o Vasco, né? É especial porque foram 5 anos lá, né? Não é fácil você passar 5 anos numa equipe hoje, principalmente jogando no Brasil. O respeito, a gratidão vai permanecer, independente do resultado. Então, vai ser especial, sim, porque vou encontrar alguns jogadores com quem lá eu trabalhei, né? Alguns funcionários, principalmente da comissão técnica permanente do clube, né? Então, vai ser um jogo especial, sim. Pikachu, boa tarde. Jorge Telmo, Rádio Voz da Fiel Tricolor. Fala do jogo de ontem, né? Você estava no banco de reservas, entrou, fez o gol. E aí, fazer um gol da Sul-Americana, praticamente o gol da classificação para outra fase. Pode contar para o torcedor. Bom, um jogo difícil, como todos nós já imaginávamos, né? Um adversário que ia brigar com a gente pelo primeiro lugar. Conseguimos sair sempre na frente do placar e o adversário insistia em incomodar a gente, né, com um gol de empate, mas na reta final a gente conseguiu com um gol de pênalti, né, o gol da vitória, o gol da classificação. Muito feliz por ter marcado o gol, né, mas independente, em primeiro lugar, a vitória veio, a classificação veio, que era o nosso primeiro objetivo. Pikachu, boa tarde. Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN e CBN Cariri. É gol do Pikachu. Pikachu, tem um detalhe. Você já bastante experiente no futebol, né? Mas você é um jogador que permanece muito tempo nos clubes, né? Você só vestiu, com a do Fortaleza, 4 camisas. Paysandu, Vasco, o time do Japão e Fortaleza novamente. Vamos a alguns números aqui. Pelo Vasco da Gama, 248 jogos. Marcou 39 gols. Certo? Fortaleza já está com 128 jogos. Já marcou 36 gols. A média de gols sua no Fortaleza é maior que do Vasco da Gama. Significa dizer, o gol do Pikachu contra o Vasco da Gama, como disse o nosso Truvão, tem um gosto mais especial? Você vai respeitar o Vasco se fizer o gol, Pikachu? Olha, é uma pergunta que eu fiz há bastante tempo, né? Até mesmo antes da possibilidade de ter um confronto, né? Até porque quando eu vim para cá, o Vasco estava na Série B, e no ano seguinte permaneceu na Série B, então não teve esse confronto e sempre me perguntei, né, se iria comemorar ou não. Mas analisando o contexto geral, né, pela história que eu venho fazendo aqui, pelo carinho do torcedor tem por mim, né, seria... não sei se é a palavra certa, né? Uma falta de respeito, não sei. Mas, caso aconteça a possibilidade de fazer o gol, irei comemorar, sim, por respeito à instituição que eu hoje estou defendendo. Mas nada apaga o que eu passei no Vasco, né? Os 5 anos que eu passei lá. Como eu falei anteriormente, o respeito, a gratidão por tudo que o Vasco me deu nesse grande período que eu estive lá, né? Não vai se apagar por uma comemoração ou não, né? Então, caso aconteça o gol, irei comemorar sim com o nosso torcedor, mas o respeito e a gratidão pelo Vasco vai permanecer. Que Pikachu, boa tarde, parabéns Boa tarde. pelo gol ontem. Obrigado. Marta Negreiros, do Sistema Verdes Mares, e você novamente aparecendo no Fortaleza em momentos decisivos. Fez gol de classificação, 2 gols importantes contra o Ceará, no passado na Copa do Brasil, que classificou o time, fez gol em Libertadores também, em momentos decisivos, e de novo, como que você enxerga essa decisão que o torcedor do Fortaleza vê em você, e também falando um pouquinho da Série A e dos próximos confrontos, a diferença que você está vendo na Série A, especificadamente, desse ano para o ano passado, quando o Fortaleza passou por momentos difíceis no primeiro turno? Olha, a diferença é a vitória, né? Porque ano passado a gente ganhou, acho que na 8ª rodada do Flamengo no Rio, né? E quem for analisar friamente os jogos que a gente fez até lá, né? A gente foi muito superior em vários jogos e não conseguiu vencer. Principalmente jogando em casa, a gente saía na frente e praticamente nos últimos lances tomava o gol de empate.
Me lembro do jogo do Atlético Mineiro, fizemos 2-0 lá em Minas e tomamos uma virada no último lance, gol contra o Corinthians. Tomamos o gol no final do jogo contra o Inter, se não me engano, segunda ou terceira rodada. Então, a gente sofreu muito pelo resultado, né, mas não pela performance que a gente vinha apresentando. E esse ano, a gente, querendo ou não, conseguiu fazer os pontos necessários jogando em casa, sabemos a nossa força jogando em casa, né? Ficamos 2 jogos aí, empate fora de casa contra o Grêmio e a derrota contra o América, né? A gente precisa voltar a vencer no campeonato, porque o pessoal de baixo, né, está no meio da tabela, então a distância ainda é curta, né, em zona de rebaixamento, classificação para a Libertadores, e a gente quer brigar na parte de cima da tabela, né? Então a gente tem um confronto muito difícil contra o Vasco, e a gente precisa voltar a vencer, e dentro de casa a gente tem a nossa força, que é o nosso torcedor. Olha, coincidência, para mim eu acho que é coincidência, né? Ali, por exemplo, ontem o Lucero podia bater o pênalti, o Thiago Galhardo podia bater o pênalti. Peguei a bola, pedi para os companheiros. Aí não, Titibu, peraí. Poderia bater o pênalti, né, e fazer o gol, né? Então estava confiante, me deram moral, consegui fazer o gol e, consequentemente, com a vitória, e passo largos para a classificação da Sul-Americana. Boa tarde, Pikachu, Ingrid, Expresso Tricolor. Eu tirei eles aí, cara. Senta aqui do meu lado, então. Vem. Valeu, obrigado, que honra. Obrigado, Boeck. Seu Boeck, desculpa. Parabéns pelo gol ontem, Pikachu. A minha pergunta tem um pouco do que a Marta falou, até porque, para mim, isso é um grande diferencial seu. Esse ano, você deu uma entrevista coletiva já aqui para a gente, ressaltando, né, que não ainda tinha chegado na fase que você queria ter aqui no Fortaleza, como você já demonstrou em outros momentos, porém, né, que você, esse ano, já soma aí 7 gols e 7 assistências, e o seu diferencial, é uma coisa que eu costumo comentar, é que o Pikachu ele sempre aparece nessa parte decisiva do jogo, a bola do jogo sobe para você, tem gol em final de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e ontem havia, sim, uma certa expectativa de que o Lucero bateria o pênalti, você foi lá e assumiu essa responsabilidade. O que passou na sua cabeça nesse momento, e também como encarar essa vitória já em consideração ao jogo de sábado, que pode ser também uma virada de chave para o Fortaleza voltar a vencer no Brasileirão? Nossa pré-eleição, praticamente, para esse jogo era dar tudo, né, para conquistar a vitória, porque a gente tem 2 jogos fora de casa, né, com viagem desgastante. A gente sofreu agora aí praticamente 10 dias fora de casa, 3 jogos, e a gente não conseguiu o resultado que a gente queria, né, que era a vitória. Então, diante de um adversário que era um confronto direto, né, em termos de classificação, sabíamos da importância, muito tempo sem vencer, então vários fatores que colocaram na balança ali para a gente dar nosso máximo, né, e conquistar a vitória. Então, nossa pré-eleição toda, nossa preparação para esse jogo foi um pouco diferente, foi em ênfase a esse confronto, da importância que era, né, que a gente fez o mais difícil, que foi ganhar deles lá na Argentina, né, então a possibilidade de jogar no Castelão com o apoio da nossa torcida ao nosso favor, acho que facilitava um pouquinho mais, mas a gente viu que dentro de campo foi muito difícil, muito duro esse jogo, e consequentemente voltar a vencer te dá mais confiança, né, para a sequência dos jogos que a gente tem em casa, 3 jogos importantes também, né, Vasco, Bahia e o jogo da volta da Copa do Brasil, que a gente tem que pensar só lá na frente, né, mas a gente vai com uma moral a mais, né, depois de uma vitória diante de um adversário tão difícil que é o São Lourenço. Boa tarde, Pikachu. Robson Nogueira, da Rede Multicomunicação. Há quem diga que a lei do ex é uma das poucas leis que funcionam no Brasil, né? Você acha que domingo teremos lei do ex, de repente, Pikachu fazendo gol no Vasco? Sábado, né? Tem um galhardo, verdade. Espero que sim, né, ao nosso favor dessa vez, né? Nunca aconteceu comigo, né? Mas tudo tem a primeira vez, né? Então, eu espero que seja nessa oportunidade aí, mas, como eu falei, o respeito vai permanecer, independente de fazer gol ou não, de vencer ou não a partida. Mas espero que essa lei do ex aí possa vir ao nosso favor.
Boa tarde, Pikachu. Anderson Azevedo, do Futebolês. A vitória do Fortaleza ontem ela foi fundamental também em relação a um possível respiro que vocês possam vir a ter mais na frente em relação ao calendário. Porque, dependendo do resultado do jogo do Estudiantes, Fortaleza garante essa classificação. São 2 jogos fora de casa na Sul-Americana, que se o Vojvoda quiser pode mandar um time reserva, dar um descanso maior para vocês também em relação ao brasileiro, até porque da viagem da Venezuela para cá vão ser 2 jogos fora em sequência. E aí, um jogo contra o Vasco, um time que está numa situação já delicada ali, na zona de rebaixamento, beirando já nessa situação, não está fazendo também um bom campeonato. Qual a importância de vocês conseguirem ter um respiro como esse? Porque foram 29 jogos em sequência que o Fortaleza joga meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Eu cheguei a perguntar ao Tite na coletiva passada se o cansaço estava batendo. Ele disse que não. Foram situações esporádicas que aconteceram nos últimos jogos e tal. E ontem a gente viu que realmente o time não cansou, porque correu até o final contra o São Lourenço. Mas como é que vocês estão se sentindo fisicamente? O cansaço está batendo? Não está? O ritmo de treinamento intenso? Como é que vocês estão se sentindo em relação a essa maratona para esses jogos em sequência, e em especial esses que vocês vão ter agora pelo Campeonato Brasileiro, podendo encaixar uma sequência boa com 2 vitórias seguidas com Vasco e Bahia? Acho que é desde fevereiro, né, que a gente vem nessa sequência de 3 em 3 jogos aí, jogando de 3 em 3 dias, perdão. É difícil, né? Então, por isso que a diretoria se preparou, né, trouxe reforços e quantidade e qualidade de jogadores a gente tem no elenco, né? Então, você mesmo pode analisar aí, em cada jogo, pelo menos tem 2, 3 mudanças, né, de um jogo para outro, justamente para dar minutagem para todo mundo, para dar sequência para todo mundo, porque vamos precisar de todos. Realmente, a vitória de ontem nos dá uma grande vantagem, porque 2 jogos fora de casa, com viagens longas. Da Venezuela, se eu não me engano, a gente vai para o Rio para jogar com o Botafogo. Então, eu não creio que o treinador vai segurar a maioria dos jogadores, porque recentemente a gente teve aí um resultado de 6-1 contra o Águia e foi todo mundo para Belém, né? Só não foi quem estava machucado praticamente. Então, isso é a seriedade que o nosso treinador tem em cada confronto. E agora a gente tem esses jogos dentro de casa, né? Esses 3 jogos restantes aí dentro de casa, antes da viagem, né? Claro que é um adversário que está numa situação difícil hoje na tabela, né? Mas é uma equipe grande, tem jogadores de qualidade lá. Mas a gente, como falei, precisa voltar a vencer, né? Precisa voltar a estar ali entre os 6 primeiros na tabela. Então, esse confronto vai dizer onde a gente vai brigar, né? Depois tem um jogo contra o Palmeiras, né? Que depois a gente pensa lá na frente. E depois tem mais um confronto diante de um adversário que é o Bahia. E a gente também tem totais condições de vencer esses 2 jogos pelo Brasileiro aqui dentro de casa. Pikachu, Pedro Pinheiro da Band, prazer falar com você novamente. Você falou um pouco do sentimento de jogar em casa, com o apoio do torcedor. A vitória de ontem parece que deu um gás maior, uma empolgação maior para os torcedores do Fortaleza. Lá fora está um caos dos torcedores querendo comprar ingresso para essa partida contra o Vasco de sábado. Como é que vocês encaram isso, essa empolgação toda do torcedor depois de uma vitória e para apoiar vocês também no sábado? Uma motivação a mais para nós jogadores, né? Sempre bom você estar jogando com o estádio cheio. Eu vi a declaração do presidente, né, de convocar o torcedor, né? É um horário bom, né? Um dia bom. Então, peço que o torcedor possa ir ao Castelão, né? Nos incentivar, nos apoiar para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Então, é um combustível a mais para esse confronto e espero que no dia de sábado possa dar tudo ao nosso favor e a gente conseguir voltar a vencer no Brasileiro. Pikachu, a gente sabe que na maioria das vezes o ciclo de um jogador de futebol é muito curto no time, né? 2 anos. Mas agora o seu contrato vai até o fim de 2023, né? De empréstimo. E o Fortaleza tem essa opção de compra. Mas eu queria saber do Iago Pikachu se ele tem um desejo de permanecer no Fortaleza para 2024. Olha, é uma coisa que hoje não depende só de mim, né? Primeiro tem o interesse do Fortaleza em querer me permanecer aqui para ano que vem ou posteriormente. Também tem uma negociação que possa vir, né, junto com o Shimizu lá do Japão. Hoje, muito feliz, não é à toa que eu retornei para cá,
por tudo que o clube representa para mim, né? A cidade, a minha família totalmente adaptada aqui. Essa foi uma das dificuldades que eu tive lá no Japão, né? De adaptação. Se eu fosse solteiro, se não tivesse filhos, com certeza eu estaria lá no Japão, né? Mas eu tenho uma família em torno de mim, então tenho que pensar principalmente nelas, né? Então, minhas filhas totalmente adaptadas aqui, minha esposa, eu estou muito feliz aqui, mas a gente não sabe ainda, né? Tem praticamente aí 6 meses aí para definir esse futuro. Deixo para um pouquinho mais lá para frente para depois definir com mais calma. Se inscreva na TV Leão 9Bet. É o live, não tem jeito.